É uma honra estar diante de vocês, falando para todo o Ministério Público, não apenas os promotores, mas os colaboradores e também como está sendo gravada essa entrevista, treinamento de gestão da emoção, vamos colocar assim. Então, eu dou boas-vindas também a magistrados que porventura terão acesso e a outros colaboradores de Minas Gerais das mais diversas áreas. Doutor Augusto, muitos dados então, vêm indicando a piora da saúde mental da população brasileira, né? Boa parte dos brasileiros informam situações de adoecimento mental relacionados, por exemplo, à ansiedade e à depressão. A gente pode dizer, então, que estamos na era dos transtornos mentais? Infelizmente, podemos dizer com toda segurança que a humanidade está adoecendo rápida e coletivamente. No passado, você tinha a exceção que desenvolvia um quadro depressivo, um transtorno depressivo, dos mais diversos. Depressão bipolar, que alterna entre o estado de euforia e um estado de embotamento, de enclausuramento, tristeza profunda e às vezes perda da libido e assim por diante. Também a depressão maior, que é aquela pessoa que tinha uma história alegre, bem-humorada, motivada, e de repente, por alguns fatores exógenos, como perdas, crises financeiras, rupturas no relacionamento, acaba desenvolvendo um quadro de depressão maior, ou também aquelas pessoas que desenvolviam uma depressão distímica, que era a depressão que evoluía com a personalidade, desde a mais tenra adolescência, um pessimismo, uma morbidez, uma dificuldade de se encantar com a vida, abarcavam esses pacientes. Então nós tínhamos quadros de depressão que não eram uma quantidade tão grande nas décadas passadas, principalmente nas décadas do século XX para trás. E tínhamos diagnóstico mais raros de síndrome do pânico, de toque, transtorno obsessivo compulsivo. A síndrome do pânico é uma sensação súbita e urgente que a pessoa vai morrer ou desmaiar. Também os quadros de psicoses, dos vários tipos, de dependência de drogas e de doenças psicossomáticas. Mas poderíamos dizer que uma pequena parte da população era afetada por um transtorno psiquiátrico ao longo da vida. Antes da pandemia, as estatísticas se avolumaram de uma maneira tão dramática que chegamos aos números: uma em cada duas pessoas, ou mais de 4 bilhões de seres humanos, tem ou vai desenvolver um transtorno ao longo da vida. É um número assustador. Imagine metade da população do Brasil, mais de 100 milhões de seres humanos. Metade da plateia dos alunos de uma escola, ou metade dos colaboradores do Ministério Público, ou dos magistrados. Quem é que vai tratar dessas pessoas? Nós não temos profissionais para isso e nem temos profissionais competentes também para isso, que entende que cada dor, cada perda, cada frustração deve estimular o eu como autor da própria história. Cada ser humano é único e irrepetível, independente do seu transtorno mental. Bom, além da falta de profissionais no Brasil e no mundo, nós também temos a dificuldade do acesso. O tratamento, ele é muitas vezes caro, nem sempre nós temos tratamento disponível no serviço público. E tem outro problema, o terceiro problema é que muitas pessoas têm vergonha de reconhecer as suas doenças, negam suas mazelas e, portanto, têm medo de se colocar como um caminhante que anda no traçado do tempo em busca do mais importante endereço dentro de si mesmo. Conhece aquela história de que pessoas têm medo de fazer exames médicos, que acham que vão encontrar um problema cardíaco ou um câncer, então é melhor não fazer? Essa história é uma história completamente inadequada, tóxica e que fala contra o tratamento mais excelente. Também na psiquiatria e na psicologia existe isso. As pessoas, não vou procurar porque eu vou encontrar algum transtorno em minha mente, entendeu?
Essa negação faz com que esses transtornos possam se tornar cárceres mentais à medida que eles se tornam, que eles se avolumam. Então, uma crise de pânico, ela pode se prolongar, pode se avolumar em termos de quantidade e intensidade, uma crise de ansiedade é a mesma coisa, gerando sintomas psicossomáticos, e até uma depressão pode se agravar muito. Então, por dificuldade de acesso, por negação da doença e pela falta de profissionais, infelizmente, essa quantidade exagerada, dramática de pacientes não é atendida. E depois da pandemia, tudo se multiplicou, porque as pessoas ficaram mais relaxadas em casas, por outro lado, e por outro lado, se intoxicaram mais digitalmente, sem saber que os celulares, eles produzem uma série de consequências. O comprimento de onda azul das telas dos celulares pode diminuir o índice de melatonina ou dificultar que a quantidade de melatonina induza e estabilize o sono. E há milhões de pessoas que não estão dormindo bem, e o sono é motor da vida, seja para uma criança, um adolescente ou um adulto. Quem tem insônia tem muito mais possibilidade de esgotar o cérebro e desenvolver transtornos ou agravar os seus transtornos mentais. E além disso, a intoxicação digital mexe com o ciclo da dopamina e da serotonina e pode provocar uma dependência nos níveis de drogas estimulantes como a cocaína. E vocês, no Ministério Público, digníssimos promotores, têm de saber que não está na Constituição que os celulares podem provocar uma dependência grave, mas provoca, e as constituições do mundo ou as várias leis têm de mudar, porque não é possível você deixar para uma criança de 6, 7 anos ou 4 anos um celular ou as telas digitais sem nenhum controle. Isso vai fazer com que, se elas ficam horas por dia, quando os pais retiram os celulares, aparecem sintomas da síndrome de abstinência, como insônia, irritabilidade, humor depressivo, baixo limiar para suportar frustrações. Então, nós estamos esgotando a saúde mental de criança, adolescente e adultos no mundo todo, e é por isso que depois da pandemia tudo ficou multiplicado, intensificado, agravado. Eu estava falando como é incrível ainda haver esse preconceito em relação aos transtornos mentais, né? A própria pessoa tem vergonha, tem né? Não tem, fica envergonhada de colocar para a família, de buscar os cuidados necessários, né? Inclusive, eu quero alertar os promotores, todas as pessoas têm autoridades, promotores, magistrados, enfim, políticos, as pessoas têm vergonha de reconhecer que somos apenas seres humanos em construção. Ninguém é um ser humano acabado. Não reconhecer que somos seres humanos em construção é terceirizar, não para o eu que representa a capacidade de escolha, da capacidade de consciência crítica e a autodeterminação da nossa consciência, mas terceirizar em função dos problemas externos, do apoio, do reconhecimento, dos aplausos, a nossa paz, a nossa tranquilidade, a nossa saúde mental. A existência, ela tem desafios, né? A realidade é falha, então nós temos que compreender isso. E eu vou pegar esse gancho, porque o senhor aponta nas suas obras a ansiedade como grande mal desse século e fala, né, da síndrome do pensamento acelerado. O que é? Você pode explicar para nós a síndrome do pensamento acelerado e como que ela pode afetar a saúde mental das pessoas? Excelente pergunta, doutor Luciano. A síndrome do pensamento acelerado, ela ocorre pela ação de 4 fenômenos que lê a memória sem autorização do eu. Por exemplo, nesse exato momento em que eu estou falando, um dos fenômenos está entrando em ação em nuvem, disparando em nuvem, que é o gatilho da memória. Esse gatilho dá de palavra, um comportamento, uma imagem de um animal ou de um objeto. Quando nós temos contato com o nosso sistema sensorial, ele dispara abrindo o segundo fenômeno, janelas da memória.
E o terceiro fenômeno é a âncora dá foco. Se nós não tivermos focado em determinadas áreas do córtex cerebral, nós não conseguimos nos concentrar, reter as informações e desenvolver o processo de aprendizado e respostas cognitivas. Então, gatilho dispara, segundo fenômeno, janela, terceiro, a âncora para dar foco. O fluxo, ele lê a memória continuamente, à medida que as janelas são abertas, para gerar uma fonte de pensamentos, emoções, imagens mentais, que entram num fluxo contínuo para produzir a maior fonte de entretenimento humano. Sem essa fonte de entretenimento humano, a espécie humana entraria numa depressão coletiva. Ela se autoimplodiria. O sentido existencial, né, o prazer de viver, o encanto pela vida, a motivação, seria completamente asfixiada. Nós somos, pelo que conhecemos, a única espécie que pensa e tem consciência que pensa. Nós temos várias fontes de entretenimento. A natureza, a alimentação, o prazer de comer, o sexo, o cinema, o esporte. Mas a maior fonte de entretenimento humano não são exteriores, ou não é exterior. A maior fonte é o mundo dos pensamentos, das imagens mentais. Esses 4 copilotos do eu, que lê a memória, produzem um cinema ininterrupto para distrair desde as crianças aos adolescentes e também os adultos, nas mais diversas idades. Não importa a raça, cultura, sexo, não importa a intelectualidade, essa fonte é fundamental. As pessoas no WhatsApp não têm muita paciência e passa para 2, para 1,5 e para 2. Tem gente que se tivesse 4 passava, né? Tudo rápido, porque não tem paciência para nada, para ouvir nenhuma mensagem. Só que quando você passa para 2, já começa a ser desconfortável. Se você passasse para 3, era quase que você não conseguiria ter assimilação e, consequentemente, prazer e encanto em ouvir e entender uma mensagem. Se nós alterarmos demais, nós vamos ter a síndrome do pensamento acelerado, que ocorre pelo excesso de informação que se desenvolveu de maneira frenética nas últimas décadas. Por exemplo, na década de 50 do século passado, as informações dobravam-se a cada um século. No começo do século XXI, elas dobravam-se a cada 10 anos. Na década de 20, ela começou, no início da década de 20, dobrar. Se dobra numa velocidade tão espantosa, registra-se também numa velocidade e numa intensidade espantosa e faz com que esses 4 copilotos do eu, para ajudar a entreter, motivar, animar, assimilar, interpretar as informações, eles entram num frenesi, acelerando a construção de pensamentos e emoções. Por isso que eu descobri e descrevi a síndrome do pensamento acelerado. Quando eu descobri há mais de 20 anos, eu disse no livro que ela seria confundida com a hiperatividade ou transtorno de déficit de atenção, e médicos no mundo todo dariam diagnósticos errados, porque a hiperatividade tem que ter fundo genético, um pai, uma mãe, um avô, uma avó numa linha genética que faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Ou seja, agitados, inquietos, mas nem por isso elas têm déficit, elas podem trabalhar essa agitação e se tornar muito produtivos. A televisão, numa hora, apresenta mais de 60 personagens com as mais diferentes características de ambiente. Numa hora, a televisão mostra mais de 1000 alternâncias de ambiente e de cenas. Agora, nas redes sociais, tudo isso piorou demais. E existe um fenômeno que arquiva tudo no cérebro, a ação do eu. Isso com que haja uma psicodisponibilidade de informação que dispara o gatilho, primeiro fenômeno, abre uma quantidade absurda de janelas, segundo fenômeno, a âncora não se fixa numa área do córtex cerebral, portanto não gera concentração, aí você vai ter pais promotores que não têm concentração quando seus filhos estão falando, filhos que não têm concentração quando seus pais estão divertindo, professores no mundo todo que também não se concentram, e alunos também, o último lugar que eles querem estar dentro da sala de aula. Mas quem é que ama em todas as situações de estresse? Não é possível. Aí um casal, um membro começa a falar e o outro começa a ouvir, mas na verdade o outro começou a produzir pensamentos, não prestou atenção em nada no que a esposa ou o marido está falando. Tudo isso
faz com que a mente se esgote e as pessoas entrem num estado de desencontro sem precedente, num ritmo de interação completamente diferente, levando as pessoas a desenvolver esses sintomas. Ter dificuldade de conviver com pessoas lentas. Ô, doutor Luciano, o senhor tem dificuldade de conviver com pessoas lentas? Vou te falar, vou confessar que sim, viu, professor Augusto? É muito comum, né? As pessoas que são rápidas cognitivamente querem que todo mundo siga o seu ritmo. Então, alguém que é um avião quer que os tratores ganhem asas, e não é possível. Mas os tratores, aqueles que não são rápidos em desenvolver raciocínio, estratégias, pensamentos ou solução de problemas, podem ser mais assertivos, assim como o trator sulca a terra e prepara o alimento, prepara a terra para receber as sementes e produzir alimentos. Bom, outro sintoma importante, baixo limiar para suportar frustrações, sofrer pelo futuro. Então, o que nós temos? Nós temos uma humanidade que acelerou demais a mente humana em níveis atroz, em níveis dramáticos. E isso nivelou por baixo a saúde mental. Talvez 80%, 90% das crianças e adolescentes estão apresentando sintomas da síndrome do pensamento acelerado, médicos estão dando diagnóstico errado, como hiperatividade, como eu disse, e prescrevendo drogas para domar o cérebro, drogas da obediência, causando consequências gravíssimas no mundo todo. Então nós precisamos aprender a desacelerar a mente, a contemplar o belo, dar mais atenção às flores. Muitos têm jardins nos seus condomínios, mas quem desfruta das flores são seus jardineiros. As pessoas não têm tempo para olhar as flores, não têm tempo para perguntar, meu filho, o que eu posso fazer para te tornar mais feliz? Onde eu errei e não soube? Ou para a esposa, muito obrigado por você existir, quais são os seus sonhos e aonde eles estão soterrados? O que eu posso contribuir para que você tenha uma história mais rica? Pois é, doutor Augusto. Gostaria, então, de que o senhor falasse mais, então, como que a gente pode proteger a nossa saúde mental. Estão me ouvindo? Tá, Agora eu sim. vi a sua palavra, Cristiane. Então vou retomar falando sobre a proteção da emoção a partir da síndrome do pensamento acelerado. Reitero, a hiperatividade atinge 1 a 2%, tem que ter um viés genético para você classificar de fato uma pessoa como hiperativa, mas mesmo sendo hiperativa, não quer dizer que ela não pode ser muito produtiva, rica e construtiva. A síndrome do pensamento acelerado ocorre porque nós multiplicamos de maneira assustadora o número de informações. Uma edição do jornal The New York Times, por exemplo, há um século tinha mais informações que um ser humano adquiria ao longo de toda a vida. Hoje, o número de informações dobra-se a cada um mês e o excesso de informações que vem dos meios de comunicação, que vem da internet, das redes sociais, é tão grande que satura o córtex cerebral e estimula 4 atores coadjuvantes ou 4 copilotos, o gatilho da memória, janelas da memória, âncora da memória e alto fluxo. Eles ficam num frenesi, esses copilotos pegam o manche e os instrumentos de navegação do eu, eles ficam num frenesi importante e fazem com que o eu sente-se no banco de passageiros e se torna um espectador passivo. Eles começam a dirigir a aeronave mental. Esses 4 copilotos são importantíssimos porque eles geram a primeira interpretação. Quando você está dirigindo um carro numa estrada, às vezes por minutos você nem prestou atenção na paisagem, ou por 10, 20 minutos, e de repente, como é que eu dirigi até aqui? Porque os copilotos, o gatilho, abriu janelas, a âncora se fixou, gerou foco, e você conseguiu dirigir o carro sem a ação completa do eu. Então eles são importantes. Sem a ação desses copilotos, eu não entenderia a imagem de vocês, não entenderia a imagem da Cristiane, não entenderia que eu estaria dando uma conferência para o Ministério Público e para outras instituições, eu não teria consciência de mim e do mundo. Eles são fundamentais. Porém, eles não podem ser alterados, eles não podem ser superestimulados e foram superestimulados, gerando essa síndrome que simula os sintomas da hiperatividade sem ser hiperatividade.
desprotegendo completamente a mente humana. A mente humana hoje é terra de ninguém. Uma ofensa estraga o dia, uma crítica uma semana, uma decepção, uma traição é capaz de gerar uma janela traumática através do biógrafo do cérebro ou fenômeno RAM, aquele que registra tudo no córtex cerebral sem autorização do eu, gera uma janela duplo P, uma janela com duplo poder. Poder de ser lida e relida e retroalimentada, se tornando um cárcere mental. Por isso que hoje, no Ministério Público, vocês estão assistindo um fenômeno que era raro. Por pequenas contrariedades, altas violências. Por pequenos estímulos estressantes, as pessoas são capazes de pegar em arma, como no trânsito, porque abaixou-se demais o limiar para suportar frustrações. Inclusive pais, por pequenas atitudes decepcionantes dos filhos, elevam o tom de voz de maneira cruel. E filhos, por seus pais falarem um pequeno não, eles também se exacerbam, criando um clima de agressividade no teatro da sala de casa. E por isso que os romances também têm começado no céu do afeto e terminado no inferno dos atritos. Nunca as pessoas se atritaram tanto, discutiram tanto, dizendo que se amam tanto. Porque, infelizmente, quando você altera a velocidade da construção dos pensamentos, a síndrome SPA, ou síndrome do pensamento acelerado, diminui a possibilidade do eu ser autor da história, e isso desprotege completamente a emoção, fazendo também com que haja uma explosão de transtornos emocionais na atualidade, não mais uma em cada 2 pessoas, mas talvez 60 ou 70 ou mais por cento das pessoas estão apresentando ou vão apresentar um transtorno emocional ao longo da vida. Para proteger a emoção, número 1, eu tenho que aprender que minha paz vale ouro. Por nada e por ninguém eu posso negociá-la. Se alguém me ofendeu, me rejeitou ou me criticou, eu não posso negociar o inegociável. Posso até, por que você fez isso? Abrir a discussão, elogiar antes de criticar alguém que me ofendeu, por exemplo, um filho, e ao invés de apontar a falha, eu digo o tanto que ele é importante para mim. Olha, você é um ser humano de raro quilate, obrigado por você existir, meu filho. Agora pense no seu comportamento. Eu não compro a ofensa inicialmente, eu não compro a crítica, a contrariedade, porque eu considero que minha saúde emocional é inegociável. Mas, sinceramente, nas universidades do mundo todo, em Harvard, Cambridge, Oxford, MIT, na USP, eu sou professor do programa de mestrado e doutorado da USP, em todos os lugares não se ensinam as crianças a protegerem a sua emoção, os adolescentes a entenderem que a sua paz e a sua saúde mental é inegociável, que os universitários a perceberem que por nada e por ninguém eles podem se expor a sua mente como terra de ninguém. Então, a educação mundial é cartesiana, não ensina essas técnicas. Uma outra técnica importante é: eu não posso comprar aquilo que eu não criei. Eu não posso comprar aquilo que não me pertence. Outra técnica vital é duvidar de tudo aquilo que me controla. Eu tenho que duvidar dos meus pensamentos perturbadores, senão eles são registrados nos primeiros 5 segundos. Eu tenho de criticar também minha emoção tensa, minhas emoções fóbicas. Por exemplo, a glossofobia, medo de falar em público. Criticar a minha timidez. 70% das pessoas apresentam timidez e insegurança. Criticar a alodoxafobia, que é o medo da opinião, dos haters, dos cancelamentos. Eu não posso ser escravo se as pessoas me cancelam. E daí? Eu estou numa sociedade complexa, com pessoas complexas, e elas podem não corresponder às minhas expectativas. Então, eu tenho de criticar a minha hipersensibilidade e determinar estrategicamente ser protagonista da minha história. Senão eu vou ser um escravo vivendo numa sociedade que me garante constitucionalmente que eu sou livre. Mas eu não sou livre no território da emoção, se o meu eu não é treinado. Então duvidar, criticar e determinar é uma técnica chamada DCD, fundamental para que nós possamos prevenir transtornos emocionais, possamos prevenir a violência doméstica, possamos prevenir o bullying nas escolas, as violências no pátio das empresas, na sociedade em geral. Senão, quanto pior a qualidade da educação, mais importante será o trabalho da psiquiatria e psicologia, e mais importante será o trabalho do Ministério Público. Quizás
o meu trabalho como psiquiatra pudesse diminuir e de vocês do Ministério também, público, também pudesse diminuir por ter uma sociedade mais justa, mais saudável mentalmente, mais humana, mais generosa e altruísta. Professor, muito obrigado. Tá muito interessante aqui o papo, né? Eu quero lembrar a todos, né, que essa atividade que nós estamos tendo hoje com o professor Augusto Cury, ela faz parte do nosso podcast, o Direito e Saúde Pública, que a gente discute temas do direito e da saúde pública, que está lá no Spotify, as pessoas que estão nos assistindo podem procurar. O senhor está falando bastante e resgatando muito a nossa atividade, né, de promotores e de juízes. Então, eu vou citar aqui um trechinho de um dos seus livros, né, que o senhor fala que pessoas que têm trabalho intelectual excessivo, como juízes, promotores, advogados, executivos, médicos, psicólogos, professores, em tese, desenvolvem a síndrome do pensamento acelerado mais intensamente. E o nosso Conselho Nacional do Ministério Público fez uma pesquisa com integrantes do Ministério Público Brasileiro que revelou que 85,6% dos entrevistados tinham um risco aumentado de desenvolver transtornos mentais comuns, sendo que 6,7% já tiveram uma ideação suicida, né? São dados aí extremamente preocupantes, né? Daquele grupo de pessoas que vão cuidar, se dedicar a cuidar de outros problemas de outras pessoas. Então, como que as nossas instituições poderiam nos auxiliar na promoção da saúde mental? Então, doutor Luciano, essas estatísticas são altamente preocupantes, são seríssimas, como você citou. E eu me lembro que o doutor Jaime, que foi presidente da Associação de Magistrados do Brasil, hoje é conselheiro do Ministério Público, e ele me ligou pessoalmente, falou: Cury, você precisa contribuir com o Ministério Público de Minas Gerais, porque demora anos, às vezes, para aceitar uma conferência, um treinamento. Eu falei: ok, Jaime, será um prazer. Mas as estatísticas que se tinha no passado da justiça eram mais generosas. Ela vem piorando a cada ano. 85% tem propensão para desenvolver de um transtorno emocional e 6,6% com ideação suicida já tiveram. É um número seríssimo. Imagine, se fosse extrapolar pela população geral, nós teríamos 13 milhões de pessoas ou mais com ideação suicida no Brasil. Olha que número dramático. Nós sabemos que a cada 40 segundos uma pessoa morre pelas próprias mãos. A cada 4 segundos uma pessoa pensa em suicídio no teatro da humanidade todo. E a cada 1 segundo, muito provavelmente alguém pensa em suicídio. E toda pessoa que pensa em suicídio está no limite. Ela não quer morrer de fato, ela quer matar a sua dor. Ninguém, aliás, deveria se banir a palavra suicídio como intenção do agente exterminar a existência. Na verdade, toda pessoa que pensa em morrer tem fome e sede de viver, e é um dos fenômenos que eu tenho tentado corrigir no mundo todo, onde eu sou publicado. Porque todo pensamento sobre a morte é uma homenagem à vida, porque só a vida pensa. A morte não pensa, a pessoa está inconsciente, mas toda pessoa que pensa na morte, na verdade está pensando como tentativa, como estratégia de aliviar o autoabandono, o humor depressivo, os sentimentos de culpa, a falta de sentido existencial, enfim, uma série a solidão dramática e tóxica, a falta de correspondente expectativa em relação aos outros. Tudo isso gera uma asfixia, retirando o oxigênio do território da emoção. E aí as pessoas acabam no limite pensando em tirar suas vidas. Mas reitero, todos aqueles que estão me ouvindo, por favor, se alguns de vocês, ou se algum parente, algum amigo, mostre para eles, estão pensando em suicídio, eles têm fome de viver, têm sede de viver, querem exterminar a sua dor e nunca a sua própria existência. Tá? O eu não quer nunca passar pelo estado de inconsciência pura. Até porque toda vez que nosso corpo corre risco, nós temos mais de 10 trilhões de células no corpo, o organismo todo reage
próximo de um acidente ou de uma queda, ele reage levando-nos a fugir da situação de risco. Nenhuma célula do organismo está preparada para morrer. E o ser humano tem instintivamente essa movimentação psíquica e biológica para continuar o processo existencial. Mas as pessoas acabam desenvolvendo uma hiperaceleração de pensamentos, o eu acaba não se tornando autor da própria história, protagonista, e as pessoas chegam no limite. E como é que elas devem fazer? Toda vez que tem um pensamento suicida, o eu tem de confrontar, impugnar e discordar. Ele tem que ser, metaforicamente, como num fórum, um advogado de defesa pujante. Se você usar a metáfora do fórum, o Ministério Público representa a consciência crítica. Sem a consciência crítica, sem uma consciência que nos acusa, que nos mostra que nós não somos heróis, que a vida é breve, que nós não devemos ter a necessidade neurótica de estar sempre certo, que devemos de reconhecer erros, pedir desculpas, ou seja, sem, metaforicamente dizendo, ter um Ministério Público na nossa mente, seremos psicopatas coletivos. Então é importante ter um Ministério Público, metaforicamente, no fórum da mente. Mas também temos que ter um advogado de defesa. O nosso eu tem de impugnar, discordar, confrontar cada ideia perturbadora, caso contrário, nós somos condenados facilmente. Por exemplo, se eu me dou para os meus filhos e eles não correspondem às minhas expectativas, não tem problema. Eu vou semear, eu não vou ser alguém que vai querer domar o cérebro pelo autoritarismo de quem eu amo. Eu vou, inclusive, mudar a minha técnica da era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Se meu filho está irritadiço, tenso e ansioso frequentemente, eu vou observar pequenos comportamentos lúcidos. Ele foi generoso, foi altruísta e calmo. Eu exalto. Parabéns, filho. Você foi demais. Parabéns, você foi generoso, você foi empático. Papai tem orgulho de você. Se ele se surpreender naqueles momentos em que ele acertou, você provocou o biógrafo inconsciente, fenômeno RAM, registro automático da memória, a construir uma janela light ou saudável, um arquivo mental saudável. E se você for um engenheiro, você vai perceber que uma parede ou uma casa não se forma com um tijolo, mas com milhares de tijolos você faz uma construção. Então, se todos os dias pais, mães, professores, executivos, nós com os nossos colaboradores e até casais entre si, se nós mudarmos a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos, a humanidade, meus queridos amigos do Ministério Público, meus queridos amigos magistrados, a humanidade seria outra. Os magistrados e os psiquiatras teriam tempo para ser artistas plásticos, entendeu? Né? Os policiais teriam tempo para escrever poesias, porque haveriam menos réus. Os professores teriam tempo para ver os seus alunos como uma plateia de pensadores e não esgotar seu cérebro suplicando silêncio em sala de aula. Teriam tempo para se tornarem poetas da vida, entendeu? Mas infelizmente não é o que está ocorrendo no mundo todo. Então, por favor, reitero, mudar a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Eu espero que vocês elogiem 10 vezes, exaltem 10 vezes mais as pessoas que estão ao seu redor do que apontem falhas ou cobrem. E quando for cobrar, não tenha medo, pode cobrar, mas exalte quem erra antes de apontar o erro ou a cobrança. Isso muda totalmente a psicodinâmica dos fenômenos inconscientes. Doutor Augusto, em relação às políticas públicas no enfrentamento a esse adoecimento mental, qual a avaliação que o senhor faz? As políticas públicas do mundo todo são um desastre, Cristiana, um problema grave. As vacinas se tornaram uma dádiva para a humanidade. Sem elas, a paralisia infantil, mesmo o Covid, sem elas, as outras doenças que abarcaram a humanidade, como a peste negra e tantas outras doenças, nós não conseguiríamos, a varíola, não conseguiríamos conviver em sociedade, porque um vírus poderia se propagar facilmente. Bom, as vacinas protegeram o ser humano biologicamente, mas onde estão as vacinas emocionais? Em que universidade
Ou que país, a China, Estados Unidos, Brasil, a Europa, na França, na Alemanha, que país que tem política pública para ensinar crianças, adolescentes e adultos que a sua paz vale ouro, ela deve ser inegociável? Como é que nós vamos falar de prevenção com o bullying se nós não prevenimos a pessoa ofendida, só queremos prevenir o ofensor? Mas numa situação de estresse, o ofensor pode ter uma reação agressiva e diminuir alguém. Mas se eu sou ofendido, eu não vou comprar aquilo que não me pertence. Mas onde estão? Em que países? Aqui no Brasil nós temos o programa Escola da Inteligência, o programa Gênios, em que nós estamos trabalhando para crianças e adolescentes aprenderem essas ferramentas. Mas são gotas no oceano, né? São dezenas, centenas de milhares de alunos, são gotas no oceano. Mas, por exemplo, em que universidade se ensina, ou que país que tem uma política pública para ensinar que a arte da dúvida, que é um princípio da sabedoria na filosofia, é vital para eu duvidar dos meus medos, duvidar da minha timidez, duvidar do medo da opinião dos outros, da crítica, ou duvidar do medo dos riscos, para que eu me torne um empreendedor e entenda que quem vence sem riscos triunfa sem glórias. Não há. Ou que usa a arte da crítica, que é o princípio da sabedoria na psicologia. A dúvida é o princípio da sabedoria na filosofia, a crítica na psicologia e a determinação estratégica na área de recursos humanos. Essas três ferramentas que eu estou divulgando no mundo, DCD, duvidar, criticar e determinar, elas são revolucionárias. E foram milhares de pessoas que nos enviaram mensagens dizendo: olha, eu estava a ponto de me suicidar, era o último recurso ler um livro ou aplicar essa técnica. Eles mudaram completamente. Nós temos até um programa chamado Você é Insubstituível, que é um programa gratuito de prevenção de suicídios, que está disponível, inclusive para o Ministério Público, já está disponível para o STJ e assim por diante. Mas as pessoas têm que verem, ouvirem e praticarem. Nós temos que falar de técnicas como o DCD todos os dias para os filhos, para os colaboradores, para o nosso esposo, para a nossa esposa, parceiro ou parceira, namorado ou namorada. Mas infelizmente nós estamos no tempo da pedra em termos de gestão da emoção. E eu quero dizer que a inteligência emocional está errada. Não há inteligência emocional como sempre se acreditou, porque a emoção é desinteligente, é inconsciente e não pode ser autogerida. Então no mundo todo se fala de inteligência emocional, mas não se produz vacinas adequadas. Porque quem tem que gerir a emoção é o eu. O eu tem que ser gestor da emoção. O eu é o piloto da aeronave mental. O eu é o agente autônomo máximo da consciência. Eu tenho que ser autônomo, eu tenho que ser diretor do meu script, mas para isso eu tenho de treinar sendo um advogado de defesa, eu tenho de treinar e impugnar meus pensamentos perturbadores, minhas emoções tensas e angustiantes. Mas eu te pergunto, Cristiane, você que é uma jornalista brilhante, está me entrevistando, a cada quanto tempo nós tomamos banho em média? Diariamente? Diariamente, cada 24 horas. Tem pessoas que tomam 2 banhos por dia, 3 banhos. Eu tive pacientes que tomavam 40 banhos por dia. Bom, mas aí já é uma doença, tá? TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Mas em média a cada 12 horas ou 24 horas. Mas a cada quanto tempo devemos fazer a higiene mental? Doutor Luciano, promotores, magistrados, quanto tempo? Você produziu um pensamento perturbador, por exemplo, que você não é bela ou bela diante de um espelho, a ditadura da beleza. Ou você produziu um pensamento que você não vai conseguir resolver um determinado problema socioemocional. Ou as pessoas te criticaram e você se sentiu angustiado. Quanto tempo você tem para fazer a higiene mental? Teria que ser na hora, né? Se você receber aquela agressão e revertê-la, né? É isso aí, 5 segundos no máximo. Senão o biógrafo do cérebro registra e tudo que está registrado não pode ser mais deletado. Por isso se acumula mais lixo no córtex cerebral do que nas cidades e países mais irresponsáveis ambientalmente. Por exemplo, há promotores que são preocupados com o meio ambiente, muitos preocupados, tem até um ramo da promotoria nessa área. Há ecologistas, ambientalistas. Mas nós não somos preocupados com o planeta Mente, com os recursos naturais do planeta Mente.
Por isso não sabemos essas técnicas, não desenvolvemos políticas públicas e nosso eu é frágil, fraco, inseguro lá dentro. Ele não é protagonista, nem diretor do script, nem piloto da aeronave mental, nem autor da própria história. Por isso estamos adoecendo coletivamente. Doutor Augusto, estão chovendo perguntas aqui das pessoas que estão assistindo a sua apresentação, né, nosso programa aqui. Eu vou selecionar aqui um bloco de algumas perguntas para o senhor poder comentar. Pode ser assim? Pode ser, por favor. Bom, uma pergunta aqui do Jackson, aliás, antes, da Nayara Bernardes Cerqueira. Como podemos auxiliar alguém que está com algum problema de saúde mental? Uma outra pergunta da Adriana Avelar: não seria um princípio de solução de saúde emocional se fosse obrigatório que todas as escolas tenham um psicólogo a cada turno para real escuta, acolhimento e auxílio aos pais? E as pessoas estão pedindo aqui, né? Eu sei que o senhor já comentou e o senhor fala bastante nos seus livros, né? As dicas, então, para melhorar a saúde mental. Então vamos lá. Muito obrigado por essas perguntas, elas são muito interessantes. Seria importante ter um psicólogo em cada sala de aula? Mesmo tendo um psicólogo em cada sala de aula, nós teríamos graves problemas. Porque os psicólogos precisam ser preparados para estimular, trabalhar o eu dos alunos para serem protagonistas da sua própria história. E os alunos também teriam que ser preparados para abrir o portfólio da sua história, falar dos seus medos, falar do medo da perda dos pais, do medo do futuro, falar dos seus bullying, falar dos seus conflitos na área sexual, na área emocional, para que eles pudessem ser ajudados. O problema é que há um mutismo em relação à nossa história psicológica. Nem pais e filhos se abrem. Eu tenho estimulado os pais do mundo todo a falarem das suas lágrimas para os seus filhos aprenderem a chorar as deles. Mas onde estão os pais que transferem o capital da sua experiência? Tenho falado que os pais devem falar dos seus desafios, não apenas pais, mas também professores. Falar dos seus desafios, dos dias mais dramáticos e difíceis, para que os seus filhos e alunos entendam que não há céu sem tempestades, não há caminho sem acidentes. A transferência do capital das experiências é muito mais importante do que dar todos os aparelhos digitais do mundo de marca, todas as roupas de marcas. É mais importante até que contratar a escola mais cara, com mais aparelhos tecnológicos. Se os pais aprenderem que o maior capital que eles têm são eles mesmos, a transferência do capital das experiências é vital. Reitero, pais têm de falar das suas lágrimas para os seus filhos aprenderem a chorar as deles. Professores têm de falar dos seus desafios, dos dias mais difíceis, para que os seus alunos entendam que ninguém é digno do pódio se não utilizá-los para alcançá-lo, que não há céu sem tempestade. A transferência do capital das experiências é muito mais importante que a transferência de dinheiro, transferência de bens materiais. Mas, infelizmente, eu tenho sido uma das vozes solitárias do mundo falando sobre isso. Eu esperaria que mais e mais pessoas falassem sobre isso. Que vocês do Ministério Público, vocês profissionais dessa área tão nobre, falassem para os pais que eles têm de cruzar os seus mundos quando visse filhos com problemas, porque não é a pobreza material, não é as dificuldades sociais que vão determinar se um filho vai ter saúde mental ou uma personalidade adequada ou não. Às vezes tem filhos que não tiveram problemas na infância, não tiveram estresse dramático, perdas dramáticas, traumas importantes, mas eles saem com graves problemas mentais, porque simplesmente os seus pais vivem em mundos diferentes, não transferiram o capital das experiências. Papai e mamãe
E mais 6 filhos moravam num quarto. Nós morávamos em 8 num quarto. Era uma pobreza material, era muito grande. Mas eu tinha uma mãe extremamente generosa, dócil, afetiva. O papai já era mais impossível, né? O papai ele era muito mais autoritário, mas tinha um lado positivo. Ele de vez em quando beijava a gente, abraçava. Não chegava a transferir o capital das experiências, mas apesar de toda a dificuldade, né, nos tornamos pessoas saudáveis. Eu quero dizer que hoje, mais do que nunca, se os pais ensinam técnica DCD, se os pais eles transferem o capital das experiências, se eles não superprotegem os filhos, porque superproteção é um problema. Você quer fazer com que um filho seja agressivo, ingrato, queira tudo rápido e pronto. É você dar tudo para ele na hora que ele quer, quando ele quer. É você ser plateia das birras dele. Ser plateia de birras gera filhos uma ingratidão e uma insatisfação e uma desproteção em relação às contrariedades enorme. Dá menos material, dá menos presentes e dá mais você, dá mais a sua história. E elogie a cada momento que seu filho acertar. Corrija sem dúvida, coloque limites, mas antes de colocar limite, você tem de saber que você tem que exaltar quem erra para depois falar do erro. Essas técnicas, reitero, são fundamentais para que os pais possam gerar mentes livres com uma emoção saudável, professores possam gerar pensadores, executivos possam se tornar garimpeiros de ouro. Um garimpeiro de ouro não cria o ouro, ele remove as pedras. E uma outra ferramenta para remover as pedras, muito importante, é nós aprendermos a contemplar o belo. Contemplar o belo é diferente de você admirar o belo. Adolf Hitler admirava o belo, acariciava a cadela cachorra e mandava matar criança e adolescente nos campos de concentração. Ele foi um dos maiores psicopatas da história. Ele não contemplava o belo. Contemplar o belo é fazer de cada criança, cada adolescente, cada ser humano único e irrepetível. Contemplar o belo é você gastar tempo com as pequenas coisas. É você ter coragem de falar para quem ama o que eu posso fazer para te tornar mais feliz. É você perguntar quais são os seus sonhos e seus pesadelos. Contemplar o belo é você olhar para uma flor e não admirá-la rapidamente, mas você se colocar atento e embevecidamente. Contemplar o belo é você rolar no tapete com os filhos. É você olhar para sua esposa e dizer: muito obrigado por você existir. De todas as coisas que eu conquistei na vida, você é a melhor delas. E a esposa falar para o marido. Contemplar o belo é você surpreender. Porque eu vou falar uma ferramenta que eu gostaria que vocês nunca esquecessem. É uma ferramenta tese. Eu até vou pedir, se vocês puderem, que estão me ouvindo, repeti-la, de tão importante, eu gostaria. O amor começa pela emoção. O amor começa pela emoção e só continua se houver admiração. O amor começa pela emoção e só continua se houver admiração. Admiração. O amor não se impõe, o amor não se cobra, o amor não se exige. Se você for admirável, abaixar o tom de voz, celebrar muito mais acertos do que erros, se você contemplar o belo, se você ver um charme nos defeitos das pessoas, ao invés de ficar sendo um cobrador, você acaba exaltando quem erra, depois falar do erro. Se você se tornar uma pessoa mais leve, mais bem-humorada, quem não vai te amar? Todos vão te amar. O amor começa pela admiração, começa pela emoção, mas só continua se houver admiração. Se você transferir o capital das experiências, doutor Luciano, eu falei para as minhas filhas, por exemplo, eu falei para elas que eu era a segunda nota da classe no ensino médio. Se eu dependesse da plateia, eu estava perdido. Sabe a primeira ferramenta que eu aprendi, que eu ensinei a elas, as principais decisões humanas são solitárias.
não pode depender de ninguém. Segunda ferramenta, sonhos e disciplinas produzem um casamento perfeito. Sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. E disciplina sem sonhos produz pessoas autômatas. Eu estudei 12 a 14 horas, uni sonhos e disciplina, porque eu queria entrar na faculdade de medicina e queria ser um cientista. Então eu estudei 12 a 14 horas. E no segundo para o terceiro ano eu desenvolvi uma crise depressiva. Eu contei para as minhas filhas, eu transferi o capital das experiências. E elas cresceram não na órbita de um psiquiatra famoso, mas na órbita de um ser humano em construção. E elas me amaram por causa disso. Porque sabiam que o pai, acima de tudo, acima de ser um escritor, acima de ser, vocês citaram aí que eu sou o psiquiatra mais lido do mundo, eu sou um ser humano que estou sendo construído a cada momento, até com as minhas lágrimas, usando para irrigar a sabedoria, para os dias mais tristes, para comprar vírgulas, para escrever capítulos mais nobres. Então, o que aconteceu? Do segundo ano, tive uma crise depressiva, do segundo para o terceiro ano, e comecei a escrever a minha teoria, perguntar como eu penso, o que penso, por que não gerencio os meus pensamentos. O resultado foi que depois de 20 anos, 25 anos, eu recebi o título de honra, membro de honra de uma academia de gênios da Europa. E eu brincava com minhas filhas, tá vendo, filha? O papai recebeu o título de membro de honra de academia de gênios, mas era péssimo nas notas, era desconcentrado, ninguém apostava em mim. Ou seja, se eu cheguei lá, qualquer pessoa pode chegar. Pois é, nunca deveremos desistir dos nossos sonhos, né, doutor? Uma vida sem sonhos é um céu sem estrelas, é uma história sem aventuras. E sonhos, Cristiane, não são desejos. Desejos terminam no calor da segunda-feira, dos problemas ou das críticas, dos deboches. Sonhos são projetos de vida. Mesmo quando o mundo desaba sobre nós criamos raízes e florescemos nas primaveras, porque os invernos se tornam nossos parceiros e não se tornam nossos inimigos, entendeu? As flores nascem nos invernos e desabrocham nas primaveras. Mas por que será que é tão difícil a gente acreditar na gente? Nos desejos da gente? Porque nós vivemos uma sociedade pessimista, uma sociedade comparativa. Nas redes sociais se tem os sonhos irreais, a pessoa do dia para a noite fica rico. Isso é mentira. Ou então uma felicidade artificial, as pessoas postam fotos e vídeos ao lado de, sabe, de glamour, de carros, de luxo, viagens, e sempre mostrando uma alegria que não se coaduna com a realidade real. A felicidade real tem dor, a felicidade real tem parto, tem nascimento, a felicidade real tem estresse, tem dias difíceis, mas ela tem vírgulas para escrever os capítulos mais importantes nos dias mais difíceis da nossa história. O senhor poderia falar, para a gente encerrar, falar mais dessas dicas para a gente manter a nossa sanidade mental? Então vamos lá, vamos fazer um esboço aí do que eu falei. Número 1, a mente está superagitada, desenvolvemos coletivamente a síndrome do pensamento acelerado, e pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo, mas pensar demais esgota o cérebro para vários trabalhadores braçais, mesmo sem ter feito exercício físico. Desacelerar a mente é fundamental e contemplar o belo, fazer das pequenas coisas espetáculos aos olhos é importantíssimo. Número 2, devemos abaixar o tom de voz quando alguém eleva o tom de voz, porque uma pessoa grande, como o mestre dos mestres fez há 2000 anos, independente de uma religião, se você o estudar, você vai ficar fascinado. Ele chamou Judas de amigo no ato da traição, porque ele não tinha medo de ser traído, ele tinha medo de perder um amigo, e tinha medo que Judas também cometesse o suicídio. Ele falou, amigo, por que você está aqui? Fez uma pergunta, porque usou o método do questionamento para que ele pudesse viajar para dentro de si mesmo.
Então, uma pessoa grande se faz pequena para tornar os pequenos grandes, e nós tornamos os pequenos grandes quando nós elogiamos as pessoas que falham no exato momento, dando uma oportunidade para elas, desde que o erro não seja um crime, não seja algo mais grave, seja algo corriqueiro. Tá? E nós temos que usar as perguntas e não a resposta pronta, porque se você usa a resposta pronta, você enclausura o cérebro ou a psique humana, impedindo-a cognitivamente de dar respostas inteligentes nas situações estressantes. Então, usar o método das perguntas, por que você fez isso? O que você acha daquilo? O que você pensa desse comportamento? O que você acha desse político? O que você acha dessa ideologia? Quando você usa o método das perguntas, você vai estimular as pessoas a serem cada vez mais autoras da sua própria história. Uma outra técnica importante, eu reitero e é fundamental, se eu pedisse para todo mundo levantar as mãos, quem é que de hoje em diante vai considerar sua saúde emocional ouro, o resto insignificante, não vai vender sua saúde emocional por nada e por ninguém? Se eu pedisse para levantar as mãos, como em todas as plateias eu peço, as pessoas levantam rapidamente as mãos e eu lhes digo, eu não confio em vocês. Por quê? Porque na prática, quando alguém nos contraria, muito difícil. Então nós temos que falar, bom, não adianta prometer, mas se você falar, ó, eu vou treinar, treinar e treinar, aí eu confio em vocês, porque é um treinamento, viu, doutor Luciano? É um treinamento. Se não houver treinamento, toda o inferno emocional está cheio de pessoas bem intencionadas e motivadas. Não funciona. Por isso isso aqui não é coach, esse treinamento meu não é autoajuda, isso é Paciência ciência. e persistência, né? Exatamente. É aquilo que eu ensino para os meus alunos do programa de mestrado e doutorado. Persistência e treinamento está correto. Uma outra técnica importante, eu não posso ser escravo do que eu penso, eu tenho de duvidar de tudo que eu penso que é perturbador, eu tenho de impugnar cada emoção angustiante e determinar não ser frágil, tímido, mas ser protagonista da minha história. E para finalizar, uma outra técnica fundamental é a mesa redonda do eu. O meu eu tem que se reunir com os meus fantasmas mentais. Doutor Luciano, o senhor tem algum tipo de fantasma mental? Tem algum tipo de medo? Isso é muito comum, tem mais de 100 tipos de medos. Medo de altura, medo de lugar fechado, Sim. medo... Medo de altura. Eu queria, olha que contradição. Eu fiz concurso para aeronáutica, eu queria ser piloto e tinha medo de altura. Acho que estava. A acrofobia é um medo muito comum, viu? Muito comum. A acrofobia. Então, medo de altura, ou medo do medo, medo da noite, medo de trovões, medo de plateias, glossofobia, como eu disse, medo de estar em público, que é pior que a glossofobia, que é a demofobia, é muito mais grave. As pessoas não se sentem bem, em hipótese alguma. Tem algumas pessoas que nem querem se casar publicamente porque começam a suar as mãos, porque acham que todo mundo está observando eles. Bom, o que eu faço com os meus medos? Eu faço uma mesa redonda. Eu vou conversar com eles. Por que eu tenho esse medo? Qual o fundamento dele? Por que eu sou escravo dele? Eu exijo ser protagonista da minha história. Então, quando eu reúno os meus fantasmas mentais, metaforicamente os nossos vampiros que sugam a nossa energia emocional, esses vampiros mentais, metaforicamente, se tornam um animal de estimação. Pouco a pouco eu vou reeditando as janelas da memória, não dá para apagá-las, mas eu as reedito e me torno o gestor da minha emoção. Doutor Augusto, foi muito rico aqui para nós. Como o senhor disse no começo, né, nós precisamos ter a capacidade de gerir as emoções, né, e não compreender, né, as imperfeições da vida. Então, não foram aí as pequenas dificuldades de conexão, dificuldades técnicas que retiraram o brilho, né? Então, eu estou contemplando aqui a beleza das suas palavras, né, das técnicas Obrigado, que o querido. senhor nos trouxe aqui. E eu quero agradecer por toda a gentileza, por o senhor ter aceitado o nosso convite, sabendo da sua agenda, mas foi um espaço aqui muito rico para nós. Obrigado. E doutor Luciano, eu estou vendo aqui a Joyce, que é promotora de Minas Gerais, do
do CEAF, a Natália, Marcela, Eduardo. Bom, se tiverem mais alguma pergunta, mesmo meio com esses pequenos bugs, eu tenho o maior prazer de responder, já que eu falei que precisamos reunir nossos fantasmas mentais. Cristiane, Então, o ser então eu vou humano não colocar conversa com uma, seus fantasmas mentais, é muito importante. então eu vou colocar uma última questão aqui, para encerrar mesmo, que foi uma questão do Jackson, que está lá no YouTube. O senhor falou muito sobre a importância dos pais, né, de como que a gente contribui para gerar janelas traumáticas eventualmente, né, que o senhor falou das janelas killer, mas também podemos protegê-los elogiando, né, e trazendo essas janelas light, né, janelas protetivas. Então, o Jackson pergunta como que o número de divórcios ele pode influenciar o divórcio no desenvolvimento emocional, social, acadêmico das crianças. Como é que os pais divorciados eles podem contribuir para gerar um adulto saudável? Em primeiro lugar, obrigado por essa pergunta. Quando os pais divorciam, há uma dor intensa nos filhos, tá? Uma dor intensa, inexprimível, a não ser que o clima de atritos, de discussões é tão grande que isso acaba aliviando as crianças cujos pais se divorciam, tá? Nessas exceções. E os pais, quando divorciam, têm de saber que já há uma ruptura e têm de dar toda a segurança que eles não vão se divorciar dos filhos e que vão estar presentes, que eles vão continuar dialogando, propiciando não apenas o sustento material, mas o sustento emocional. E eles vão dar o melhor de si para alegrar, encantar e motivar esses filhos, trocando experiências de vida, até mesmo fazendo a técnica da transferência do capital das experiências. Se os pais derem essa segurança e eles, de fato, não se divorciarem dos filhos, não aumentarem a ruptura e darem o melhor de si para irrigar o território da emoção, certamente as pequenas sementes tornarão uma floresta e essa floresta vai gerar um ambiente saudável no psiquismo, nos solos da mente, no córtex cerebral dessas crianças e adolescentes. Mas não é assim que frequentemente ocorre. Se os pais divorciam, eles têm de ter a responsabilidade de fazer o máximo possível para solucionar pacificamente o conflito entre o casal. Eles têm de aprender a perder para ganhar. Ninguém pode fazer grandes escolhas se não aprender a perder. Toda escolha tem perdas. Se eu escolho formar filhos brilhantes com emoção saudável, eu deixo os atritos, caso marido e esposa, deixo os atritos, eles se reciclam, eles aprendem a se perdoar, também se aprendem a se suportar, param de se gladiar e começam a exaltar um ao outro, vendo características nobres. Resolvendo pacificamente os conflitos, é muito mais fácil eles darem uma garantia, criar um meio de cultura para que as habilidades socioemocionais, como pensar antes de reagir, trabalhar perdas e frustrações, gerenciar o estresse, empreender, contemplar o belo, possam ser irrigadas. Agora, por que está aumentando o número de divórcios no mundo todo? Está aumentando porque a admiração está diminuindo. Se começa o romance no céu do afeto e termina no inferno dos atritos. Tem pessoas que me dizem, Dr. Cury, me casei com um homem muito complicado, difícil e lento ainda por cima. Eu olho nos olhos dela e falo, minha filha, se você escolher um homem complicado, difícil e lento, você não deve ser tão fácil. Também. E esse homem vai ficar mais difícil se você usar antitécnicas de gestão da emoção. Ao invés de bombardear com crítica, experimente observar pequenos comportamentos. Ele é agitado. Ficou 30 segundos calmo. Fala, meu querido, como é que você tem autocontrole, hein? Se aquele homem se surpreendeu, você acertou. É a mesma coisa. Ele com ela.
ela às vezes é irritadiça, tensa. Se ela mostrou um momento de acalmia, de tranquilidade, se ele exalta, parabéns, eu tenho orgulho de você, como você foi calma. Se ela se surpreendeu, o marido acertou. Nós temos que parar de ser cartesianos, racionalistas, criticistas. Isso destrói qualquer relacionamento afetivo, por mais amor que esteja. Ó, não adianta bem para cá, querido para lá, mel para cá, doce. Não adianta. A docibilidade termina no inferno dos atritos. E outra coisa, eu quero que vocês entendam que criticar, discutir vicia, não apenas drogas viciam. Conhece aqueles casais que brigaram a vida toda e não se separaram? Eles, se você separa os dois, eles são os amores. Juntos os dois, Terceira Guerra Mundial. Mas os dois não conseguem ficar longe um do outro, entendeu? Então, nós viciamos em discutir e nós viciamos. Inclusive, mesmo vocês profissionais da área que querem fazer justiça, às vezes nos solos da emoção, nós somos injustos, provocamos, criticamos, apontamos falhas e vira um inferno. Nos viciamos em querer ganhar discussão um do outro. Por favor, muda a técnica. Pode Mas, falar, doutor Cristiano. Augusto, mas as mudanças comportamentais, elas não acontecem de um dia para o outro, né? Elas Por isso tem que levam treinar. tempo, por isso tem que treinar. Treinar. O Muito, diariamente. treinamento. Ó, quem é que vai de hoje em diante elogiar sua esposa quando ela fica calma, mesmo que ela foi agitada, ou elogiar seu marido, que reclama do governo, da vida, e de repente ele tem gratidão? Mas não adianta. Mas se você treinar todos os dias, parabéns, olha, você é incrível, os tijolos vão se somando e nós vamos construindo habilidades socioemocionais. Cada habilidade, por exemplo, o altruísmo, a generosidade, a capacidade de colocar no lugar do outro, a capacidade de pensar antes de reagir, precisa de milhares de arquivos mentais, milhares de janelas. Então, não se faz um verão com uma andorinha, mas com um bando de andorinhas. Também não se faz uma casa com um tijolo. Mas se todos os dias treinarmos, inclusive com as crianças autistas, acabei de escrever um capítulo importante. Crianças autistas ou hiperativas, use a técnica TTE, técnica da teatralização da emoção. A criança fez 1 minuto de autocontrole ou 10 segundos, os pais têm de exaltar, parabéns, mesmo que ela não entenda, parabéns, você é demais, abraça, faz festas. Se fizer todos os dias, os pais e os professores, a técnica da teatralização, você se maravilha, você aplaude, registra na criança a capacidade de pensar antes de reagir e a capacidade de se colocar no lugar do outro ao longo dos meses e dos anos. E vai melhorando a sociabilidade das crianças e adolescentes que têm espectro autistas. E quando ela decepcionar, ao invés de dar bronca, de punir que não se deve fazer hipótese alguma, mostrar a TTE, técnica da teatralização da emoção, evidenciando a dor, a tristeza, a frustração. Papai te ama, mas você deixou muito triste o papai e sai do lado. Isso pode ser feito com qualquer filho, mesmo que não tenha espectro autista ou mesmo que não tenha hiperatividade. Se os pais fazem a TTE, exaltando cada momento, quando a criança acerta ou o adolescente, e mostrando dor ou tristeza quando falha, rapidamente, sem passar sermões, porque uma pessoa que critica 2 vezes a mesma coisa é um pouco chato, 3 vezes é muito chato. Quem critica 4 vezes ou mais é o quê, Cristiane? É insuportável. Chatíssimo. Chatíssimo, entendeu? Tem milhões de pais chatíssimos, inclusive no judiciário. São pessoas notáveis para os outros, mas quando chega em casa são repetitivos. Ele abre a boca, o filho sabe tudo que vem pela frente. A esposa abre a boca, o marido sabe tudo, o marido abre a boca, a esposa sabe tudo que vem pela frente. Então nós temos que surpreender. Por favor, técnica da teatralização da emoção é muito importante fazer várias vezes por dia ao longo de anos para quem tem espectro autista, para quem tem hiperatividade, para quem tem a síndrome do pensamento acelerado e também para todo ser humano formar habilidades fundamentais, em destaque, a empatia ou capacidade de se colocar no lugar do outro e também a capacidade de pensar antes de reagir, para ter-se autonomia. Convoco, então, a todos que estão aqui com a gente ao treinamento, né, doutor Luciano?
e todos inspirados, né, ao doutor Augusto Cury. Muito obrigada. No episódio de Um hoje, grande então, abraço, uma honra estar com vocês. muito obrigada. Falamos hoje, no episódio de hoje, então, falamos Obrigado, doutor Luciano, uma falamos honra. hoje, então, sobre saúde mental. Obrigado, professor Augusto. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Privilégio estar com vocês. Parabéns pelo trabalho que fazem em Minas e no Brasil todo, tá? Espero que isso seja transmitido para todo o Ministério Público de todo o Brasil, tá? Por favor, é um pedido meu, tá bom? Muito obrigado, tá? Conte conosco. Falamos hoje, então, no episódio sobre saúde mental e as técnicas para proteger e promover o bem-estar psíquico das pessoas, com participações do médico psiquiatra, professor Augusto Cury, do promotor de justiça Luciano Oliveira e minha, Cristiana Antunes. Agradecemos também a parceria com a Escola Institucional do MPMG, e eu lembro que os certificados serão enviados por e-mail. Tem um link aqui na descrição do vídeo para você preencher os dados para certificação. Bom, o roteiro desse episódio é de Luciano Oliveira e quem assina a direção é Eduardo Cury. O podcast Direito e Saúde Pública é uma produção do Ministério Público de Minas Gerais. E eu já convido você para o próximo episódio, dia 5 de agosto, no Spotify. Você também pode escutar na Rádio MP e também no YouTube. Muito obrigada. Até a próxima.